Nessa minha série onde eu falo coisas que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim durante os meus primeiros 15 até 20 anos de vida dedicada a ser artista, eu já falei muito sobre o quanto o artista gosta de cagar regra para as pessoas. E quando eu falo esse tipo de coisa, muita gente tem essa coisa de falar assim, mas essa é a sua opinião. Esse é o seu jeito e não existe necessariamente um jeito certo de ser artista. Então, mas eu sei que existe sim um jeito certo de ser artista. E é aqui que eu vou falar para vocês sobre isso. A arte, todas as expressões artísticas, quando você vai olhar para a história da humanidade, você vai ver que a dança surge em rituais religiosos, para evocação dos ancestrais, dos deuses. Quando você vê, por exemplo, a pintura e a escultura, elas surgem sempre por todo o planeta Terra, ou seja, a humanidade faz esculturas e imagens dos heróis das suas crenças religiosas, dos seus deuses, as suas divindades, os semideuses dos seus mitos. Quando você vai ver assim a poesia também, ela tem essa mesma função. A função da poesia é essa, é formar uma oração bonita para reverenciar os deuses. Quando uma pessoa às vezes não tem muita instrução para fazer uma oração e tal, e aí a pessoa pega uma oração num livro de orações, onde uma pessoa tinha sensibilidade para escolher palavras, para reverenciar, para ajudar essa pessoa a agradecer e se sentir que ela está tratando as suas divindades, seja Deus, seja Jesus, seja Maomé, seja Moisés, seja Javé, Jeová, seja Oxum, Oxóssi, seja Amaterasu. Você encontra nessas palavras da poesia formas de expressar com beleza o que você sente. A gratidão, a humildade, a resiliência, a fé. A arte, ela surge como uma maneira do ser humano de reverenciar a existência humana. A arte, ela surge como uma maneira do ser humano de reverenciar aos deuses. A arte, ela não é sagrada e profana. A arte é sagrada. E dentro do âmbito do sagrado existe a luz, existe as trevas, tudo existindo em harmonia dentro da criação do universo. A arte, ela surge como uma maneira que o ser humano tem de tentar replicar em palavras ou imagens ou gestos a beleza da natureza, a beleza da criação, a grandeza dos deuses, a grandeza do Deus ou dos anjos. Entende? Então, é desse lugar que surge a arte. Então, todo ser humano, independente de qualquer coisa, ele se conecta com a arte desse mesmo jeito, nesse mesmo lugar. Ele se conecta com a arte através do seu subconsciente, porque a arte, ela é a forma direta da comunicação do metafísico, daquilo que é inexplicável da mente humana, e a gente consegue criar um laço entre duas pessoas e você vai assistir a uma peça de teatro ou você vai você vai ao cinema. E você está numa sala de cinema e você assiste uma cena que te comove. Mas essa cena está comovendo outras 100, 200 pessoas que estão nessa sala ao seu redor. São 300 pessoas tendo a mesma emoção junto desse personagem, desse herói, dessa heroína, desse protagonista ou desse anti-herói. Entende? Isso que é a arte. A arte, ela é esse exercício de convidar as pessoas para terem uma experiência que não são a dela. E aí, quando a gente começa a perceber o efeito que a arte tem no subconsciente, de, de ilustrar e de trazer mais cores para o subconsciente ou para a percepção do ser humano
com relação à própria vida, é nesse lugar que a gente se corrompe como artista. Porque aí a gente começa a perceber que a gente pode usar a arte para mudar a opinião das pessoas. E aí assim, mas a gente tem certeza de que a nossa opinião é a certa, mas não importa. A arte, ela existe e ela surge na mente do ser humano não para convencê-lo de alguma coisa. A arte surge na história da humanidade para ajudar o ser humano a se conectar com o divino interior, com o divino espiritual ou com o divino que habita a existência da outra pessoa que cruza o seu caminho. Esse é o objetivo da arte. E quando eu dizia esse tipo de coisa, eu tinha sempre que lidar com a imaturidade dos meus colegas que estavam fazendo cursos de teatro apenas porque ser artista é divertido, apenas porque é legal, e aí eu soava como uma pessoa sonhadora. E até descobri que as pessoas que faziam diferença de verdade falavam como eu. E na semana que vem é delas que a gente vai conversar. Tchau. Já que esse é o vídeo de número 100, eu quero agradecer a uma pessoa que me ajudou muito ao longo da minha vida e que foi uma das pessoas com as quais eu mais pude aprender sobre a vida e uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, que é a minha amiga Fernanda, que é uma irmã que Deus pôs no meu caminho e que foi uma das minhas relações com as quais eu mais pude amadurecer como pessoa e como ser humano. E teve uma vez que eu e a Fernanda saímos para ir no Shopping D, para a gente assistir ao filme O Discurso do Rei. Porque a gente era muito fã de Harry Potter, e aí tinha ali a Helena Bonham Carter, e a gente era muito fã de Piratas do Caribe, e aí tinha o Geoffrey Rush, e tinha mais... Nossa, tinha um monte de ator do Harry Potter naquele filme. Ah, vamos assistir, vamos assistir. Quando a gente está passando, a fila da bilheteria do Shopping D, do Cinemark do Shopping D, ela tava um caracol assim, onde tinha um monte de cartaz de filme. E eu fiquei olhando para o cartaz do filme Cisne Negro. E aquela coisa era tão enigmática, porque era como se ela fosse uma boneca de porcelana e ela agora estava trincada. Ou seja, é uma coisa perfeita, delicada, é um brinquedo, uma coisa infantil, uma coisa doce, mas isso está trincado. Eu olhei para o pôster daquele filme e eu puxei a Fernanda assim, eu virei ela, peguei ela pelos ombros dela assim, e virei ela. Olha pro pôster desse filme Cisne Negro, Fernanda. É ele que a gente vai assistir. Aí ela, ai, não sei. Tá muito sério, tá muito assim, filme muito adulto, muito, não sei. Fernanda, eu tô sentindo que é pra gente ver esse filme. Aí quando a gente compra os ingressos, a gente foi comer, aí depois a gente foi pegar a fila para entrar na sala, e uma das filas lá do shopping, do Cinemark, do shopping do shopping, do Cinemark, do Shopping D, ela passava pelo estacionamento, e você passava por uma fila, por uma parte do estacionamento, e você andava do lado dos cartazes dos filmes. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, não, eu tô sentindo que é esse filme. Aí ela, tá, bom, já tá comprado, né, vamos ver o que acontece. Quando o filme começa, aparece assim, Fox Searchlight. Aí ela falou assim, puta que pariu, é filme de arte, é esses filmes de gente inteligente, é esses filmes culto, é tipo, puta que merda, você me fez pagar pra assistir um filme que eu não vou entender nada. E eu, calma, Fernanda, você só viu o logotipo do estúdio, calma. Calma, eu também não sei o que eu vou encontrar aí. Aí, a cena que abria o filme era aquela dança. É uma dança, assim, do bruxo com o cisne negro, com o cisne branco amaldiçoando ela, qualquer coisa assim, não lembro a história exatamente agora. E aí, quando passou aquilo, eu falei assim, nossa, só essa imagem já me fez sentir tanta coisa. E, e aí o filme foi acontecendo. E aí quando chega lá no final do filme, vem a cena final do filme, eu me emociono, começo assim, sabe, a chorar com o final do filme.
Quando eu olho para o lado, a Fernanda estava soluçando. E ela estava... Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu nunca me senti assim vendo um filme antes. Isso se chama catarse. Quando você vê aquelas histórias em que, quando você ia ao teatro na Grécia Antiga e o público não sentia a catarse, ele tacava tomate nos artistas, é porque o teatro ele era financiado com verba de imposto na Grécia Antiga. O teatro da Grécia Antiga, ele tinha o Prêmio Zé Renato, o fomento ao teatro, a Lei Rouanet, igual hoje. E aí o povo, sabendo disso, se o povo, tipo assim, eu não estou pagando o ingresso para estar aqui porque eu pago imposto. Vocês podem se dedicar à arte 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Então você tem a obrigação de honrar que quem tem que se satisfazer e sentir prazer com a experiência sou eu, não é o artista. E aí, então, quando você pensa assim, que a dramaturgia pegava e contava histórias que questionavam a moralidade do grego, que questionavam o machismo do grego, que questionava a hipocrisia política, que questionavam as leis. E que essas histórias sempre têm uma tragédia que, assim, apesar do questionamento, eu estou falando de um indivíduo que pode ser qualquer pessoa e que, portanto, a política jamais pode vir à frente da sensibilidade. O discurso ou o questionamento do status quo da sociedade não pode vir à frente da humanidade, que, enquanto artista, eu preciso de registrar e mostrar para as pessoas. Porque é através da humanidade, da arte, que a pessoa se comove e tem a catarse. E aí, portanto, quando tem a catarse, eu posso assistir a qualquer peça de teatro, com qualquer assunto que vá completamente contra tudo que eu entendo da vida, mas a peça não vai me chamar de mau caráter. A peça não vai me chamar de hipócrita. Porque a peça vai ter como prioridade me comover com uma humanidade de um indivíduo. E que de alguma forma eu vou me sentir representada ou representado nessa pessoa. Então, tudo isso que eu falo é porque nós vivemos uma geração sem catarse. Nós vivemos uma geração de cinema, de literatura e de teatro que não tem catarse. A catarse é uma loteria. E é por isso que é mais fácil ficar vendo vídeo pelo TikTok, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Kawaii, pelo Instagram, do que gastar tanto com ingresso, seja de cinema, seja de teatro. E esse assunto não acaba nesse vídeo. Até logo. Quando eu falo assim que a arte de hoje não causa catarse nas pessoas, parece até uma heresia, já que as pessoas falam assim, como assim? Mas eu sou um ator, uma atriz, um diretor de teatro visceral e não sei o quê. E tipo, por exemplo, a pessoa que me formou, assim, que mais teve uma influência maior no meu jeito de ver o teatro foi o Antunes Filho. Mas assim, eu não posso ignorar que o Antunes Filho foi uma pessoa que ajudou a fazer esse teatro, que agrada a críticos e a outros artistas e não mais ao povo. E que tendo um legado tão grande, significa que questionar isso já meio que esvazia a conversa e, portanto, assim, mas essa é uma autoridade e o que eles falam, o jeito deles de ser artista é sagrado e inquestionável. E eles gozaram dessa posição demais. Mas a última peça dele foi chata. A peça do Antunes Filho, que fez eu pensar, meu Deus, eu quero ser um artista de teatro, foi A Pedra do Reino. A Pedra do Reino é uma exceção dentro da carreira do Antunes Filho. É uma peça que na carreira dele, na trajetória dele, só se iguala a ela Macunaíma. Só se iguala a Pedra do Reino dele o Romeu e Julieta que ele fez com a Julia Gunn, que foi assim, um Romeu e Julieta que ele fez no ano em que os Beatles romperam.
E aí então ele traz aquele luto da cultura pop, do fim dos Beatles, o fim de uma era. E aí ele introjeta isso no conceito dele de Romeu e Julieta e faz uma peça extremamente pop, entende? Então, assim, esses espetáculos sempre foram excepcionais na carreira desses grandes artistas, porque os grandes artistas do teatro, eles ficaram muito bitolados a essa coisa de satisfazer as próprias crenças. E de assim, ah, tudo bem, quem não quiser ver, não vê. Mas aí a gente faz o quê? A gente vai criando gerações, gerações que se estenderam por décadas, onde as pessoas foram se perdendo do teatro. A gente tem décadas onde as pessoas deixaram de ir ao teatro. E se os grandes nomes do teatro são esses, é a eles que a gente tem que atribuir o desinteresse do povo de ir ao teatro. Da mesma forma que é a eles que a gente tem que atribuir o desejo de se tornar artista, que pessoas como eu tiveram algum dia. Então, quando eu falo isso, é assim, é possível alguém ouvir que uma crítica não ignora o mérito? E que eu entendo a diferença que essas pessoas fizeram na vida de poucas pessoas, como eu, mas que essas pessoas fizeram com que eu encontrasse também um mundo muito mais hostil para receber as minhas ideias? Tanto porque o povão não se interessa mais por teatro, como porque os artistas já fazem aquilo que outros artistas gostam, especialmente porque são outros artistas que vão escolher os projetos que são aprovados. E que aí quando os artistas são... Quando quem escolhe que projeto vai ser aprovado, cai numa subjetividade que não é subjetiva. Não tem nenhum fator de subjetividade em que projetos são aprovados na Lei Rouanet, na lei do fomento, do prêmio Zé Renato, do prêmio Aldir Blanc, do prêmio Paulo Gustavo. Esses editais não tem um fator de subjetividade. Se você é uma pessoa que já passou por aqueles lugares onde as pessoas que estão avaliando te conhecem, o projeto vai ser aprovado. Não é igual para todo mundo. As chances de todo mundo não são iguais. E não se trata de talento, de esforço, de estudo. Não se trata de ter diplomas. Fazer sucesso como artista é como crescer dentro do sistema financeiro. Você tem que ser filho de alguém. Você tem que transar com alguém. Você tem que ser amigo de alguém. Você tem que ficar em silêncio e fazer parte de um determinado grupo, de uma companhia importante. Quando eu falo tudo isso, parece que eu estou metendo pau e assim, não é isso. Eu estou querendo implorar para vocês, para perceberem que tem um monte de gente que precisa disso, mais do que a gente. E que chegou a hora da gente, como artista, ter a mente mais aberta, de que a arte precisa de ser popular, de que o teatro precisa de ser mais pagode, música sertaneja, axé, forró. O teatro precisa de ter mais cara de banda calypso, ter mais cara de eu vou tomar um tacacá, curtir, dançar e ficar de boa. O teatro tem que ter cara de Brasil. Primeiro porque é o povo que está pagando. Para a gente só fazer o que a gente gosta, as pessoas trabalham fazendo o que elas não gostam para pagar, para ter o imposto que vai ser revertido em coisas para a gente só fazer o que a gente gosta. E aí o que a gente gosta? De ditar regra, de dizer para as pessoas como elas devam ou não pensar, como elas devam ou não nos tratar, como elas devam ou não nos amar, como elas devam ou não nos respeitar. E aí a gente se separa da grande graça que é ser artista. Porque o artista, ele deveria de ter a obrigação de se preparar para ser um xamã, para ser aquela pessoa que consegue conectar uma pessoa distraída de um mundo que tem tantas cores e telas e luzes piscando e informações e ajudar essa pessoa a voltar a olhar para dentro ou voltar a olhar para o céu. E no próximo vídeo eu vou dar um exemplo maravilhoso para vocês, para que vocês pensem se eu tenho razão no que eu estou dizendo ou não. Até lá. Teve uma vez que o Yoshi Oida veio para o Brasil. E o Yoshi Oida, ele é um grande ator e ele estudou com o Peter Brook
atuou, foi dirigido pelo Peter Brook, que é um artista que estudou seu próprio método de direção e de atuação. Então ele era muito colocado à sombra do Peter Brook. É sempre assim, tipo, quando uma pessoa tem o seu próprio estudo, ela é muito questionada sobre a experiência que ela teve com a outra pessoa. E aí isso às vezes irrita, sabe? Porque assim, por exemplo, eu vi assim, tipo, o Antunes Filho se irritava muito quando as pessoas falavam do Ziembinski, e eu via assim que o Yoshio Aida ficava um pouco de saco cheio, porque era como se assim, aquela influência daquela pessoa serviu para me fazer recomeçar, mas eu tenho hoje um olhar que é tão meu sobre isso. E aí e aí o Yoshio daí ele veio para o Brasil porque ele ia divulgar uma peça que ele traria a partir do mês seguinte. E aí isso foi em 2017, final de 2017. E aí ele fez uma palestra lá no Sesc Pinheiros. Teatro maravilhoso que tem lá. Uma pessoa levantou a mão e fez uma pergunta assim: o que você acha da gente ficar falando de política no teatro? E aí ele pegou e ele deu uma resposta. Ele disse, olha, eu acho que a gente, enquanto artista, pode falar sobre muito mais do que política. A gente pode falar sobre de onde vem a política, a gente pode falar de onde vêm os dogmas, os estigmas, os preconceitos e as percepções políticas. É de um jeito que não pareça que a gente está falando de política. E aí, assim, e aí vinha outra pessoa e depois de um tempo a pessoa perguntar, mas assim, fazer uma peça de teatro onde eu estou militando sobre a causa LGBT, sobre a causa preta, sobre a causa trans, onde eu estou militando sobre a causa trabalhista, onde eu estou militando sobre imigração, sobre guerras, sobre refugiados. E aí ele falou assim, tem mais gente que tem mais perguntas sobre isso? Vai, depois eu vou responder. E aí ele foi passando assim, e aí todas as pessoas foram perguntando. E ele deixou assim, tipo, umas 10 pessoas falarem. E aí essas 10 pessoas, elas às vezes começavam a discutir entre si. E ele observando assim, tá, algum outro ponto de vista que alguém queira adiantar? E aí e todas as perguntas das pessoas eram muito mais assim, buscando ou tirar dele, dizer que elas estão certas de fazer do palco palanque. E aí ele foi passando assim a palavra para várias pessoas, para várias pessoas, para várias pessoas. Aí ele, beleza, agora é minha vez de responder. Aí ele pegou e ele falou assim, teve uma vez que ele estava no Japão, ele falou o nome da cidade que ele estava, do município, da província. E aí ele falou assim, eu precisava de conseguir a aprovação de um abade, de um mosteiro zen, para poder fazer uma filmagem naquele mosteiro. Aí ele falou assim, eu fui lá para conversar. Quando ele tenta falar do negócio, ele tenta falar da gravação, e aí o cara falando assim de filosofia e filosofando, super feliz que tinha recebido o Yoshio Aida lá. E aí ele pega e fala assim, tá, mas assim, eu preciso de fazer assim. Aí ele, ó, vou te servir chá, aceita chá? E aí eles faziam chá assim, aí ele colocava o pó do chá e jogava água bem quente por cima, e aí fazia aquela espuma assim, que era quase que uma espuma gordurosa assim do chá, de tão fresca que era a folha. E aí ele falou assim, olha que interessante. O Abade olhava assim para a caneca dele assim, olha para o seu, não parece que tem estrelas no seu na sua xícara? Parece. Ele fala assim, então beba as estrelas. E aí o Yoshi olha assim, né? Ai, que saco. Tá. E aí ele tomou as estrelas. Drink the stars. Que ele é japonês, então ele diz, drink the stars, né? Bebe as estrelas. Aí ele tomou as... E aí ele tentava falar o negócio. Eu sei que de repente, quando ele vê, já estava tão tarde que você não conseguia andar com essa conversa para lugar nenhum. E esse cara, tipo, tá aqui me enrolando. E eu preciso de ir embora agora, tá tarde. Aí eu preciso chamar um táxi. O cara, não, deixa eu te mostrar o jardim. Vai embora, você não pode ir embora sem ver o jardim. Aí ele leva o Yoshi ainda pra dentro lá do convento e mostra o jardim zen. Sabe aquele jardim zen que tem aquela decoração de areia bonita, que tem aquelas árvores, aqueles bonsai, tudo assim esculpido,
que tem ali, sabe aquele chafarizinho com bambuzinho, aquela coisa linda. E quando o Yoshi Yoida olha para aquele jardim, aí ele vê assim a lua refletida num laguinho artificial com carpa, e ele vê as estrelas, e ele vê aquilo, ele começa a chorar. E aí Yoshi Yoida dá um soluço e ele começa a chorar, e ele fica envergonhado, e o táxi chega, e ele vai embora, e aí quando ele tá no táxi, ele fala assim, meu Deus, esse cara foi o melhor ator que eu conheci em toda a minha vida, esse monge, porque eu vim aqui para resolver um negócio de trabalho, esse cara me fez beber estrelas, eu tô chorando, não sei porquê, eu não sei porquê, eu só vi um jardim bonito, mas que assim, eu não sei, e eu agora tô voltando para casa, eu não paro de chorar, e eu não sei por que eu tô chorando, o que eu sei é que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Aí ele fala assim, quando você entende que você tem uma habilidade, que você pode causar isso nas pessoas, e você escolhe usar isso para doutriná-las, cada um faz o que quer, mas eu acho que isso é um desperdício muito grande de uma habilidade que é quase como um milagre, quando utilizada do jeito certo. Aí quando eu ouvi isso, eu tipo... Então, assim, eu já pensava isso. E tudo que eu falo aqui é porque eu acho que, por mais que eu possa ter incomodado pessoas, ou vir a incomodar com coisas que eu já disse ou venha a dizer ainda, é porque eu acho que vale a pena eu incomodar a quem quer que seja que estiver vendo isso, se eu pensar que com esse incômodo eu possa fazer você pensar sobre a possibilidade de se tornar uma pessoa capaz de fazer tanta diferença assim na vida dos outros. Eu acho que vale a pena pagar o preço de incomodar vocês. Tchau.